Aqui é a opinião do especialista com o desembargador Alfredo Atier. Bom dia, doutora Atier. Muito obrigado pela presença novamente. Nos escuta bem? Deixa eu ver o áudio. Está Bom mutado, dia. mas perfeito. Bom dia. Bom dia, doutor. Doutora Tchê. Que CPI mais barraqueira e morna, viu? Mais xoxa que biscoito com pacote aberto. É isso. Doutora Tia, a senhora ouviu as informações ali, né, em torno de suspeição também, uma coisa que evidentemente vai aparecer nessa sabatina de hoje. Explica pra gente, para começar, se o Zanin tem que se declarar suspeito, em qual caso e por qual razão, assim, em geral, como é que funciona essa questão da suspeição? Então, bom dia para vocês, bom dia, Bruna, bom dia, Rafa, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Olha, na verdade, as pessoas estão dizendo, por exemplo, que a indicação do Zanin pelo presidente Lula infringiria um princípio que está lá na Constituição, que se chama princípio da impessoalidade, né? Isso é um princípio antigo, um princípio republicano, não é? Que diz respeito a você procurar ter dentro dos quadros, né, da administração pública pessoas com as quais você não tem relação pessoal, não é? Então, nisso aí estão parentes, amigos, inimigos, não é? Porque também existe uma relação aí, assim, grave entre amigos, entre pessoas amigas e pessoas inimigas. Mas no caso de um advogado, né, pessoa que presta serviços a alguém como advogado, não existe essa relação de pessoalidade. Está errado dizer isso, está totalmente errado. Porque a relação é profissional. Não é? É o mesmo que acontece quando você vai fazer uma consulta com o médico, tem um médico que faz o seu tratamento longo ou pequeno, não é? A mulher, por exemplo, quando grávida, tem um acompanhamento de um profissional médico, depois dá à luz a um filho, uma filha, e isso tudo não tem nada a ver com relação pessoal. Essa é uma relação profissional. Isso que é muito importante as pessoas guardarem, porque isso se confunde muito com facilidade. Então, não existe nada de infringência ao princípio da impessoalidade. Isso é uma grande tolice, não é? Que foi lançada aí por pessoas que, na verdade, não conhecem o direito ou não tiveram uma formação adequada no direito e confundem os conceitos. Então, no caso da nomeação do Cristiano Zanin, nós temos aí alguém que exerceu a função de advogado do atual presidente e teve uma função importante aí, né? Isso tem que ser salientado, né? Porque ele lutou pela Constituição e pela anulação daqueles processos que hoje nós sabemos que eram todos processos nulos, ilegais, inconstitucionais. Quais são os casos que ele não vai poder julgar lá no Supremo Tribunal Federal? São casos em que ele já tem atuado como advogado, não é? Isso é o que diz a lei processual. São casos que estão relacionados a esses casos em que ele já tem atuado como advogado. São casos, por exemplo, em que o escritório dele, por exemplo, a mulher dele estiver atuando, então ele também não pode atuar, porque aí também há um liame próximo que faz com que ele também deixe de atuar. Esses são somente esses casos. Sequer ele teria qualquer impedimento em casos que envolvessem o presidente Lula. Não tem isso, porque o liame que ele teve com ele foi um liame profissional que desapareceu. E a partir de agora ele vai agir como um juiz. Não é? Isso que é importante. Agora ele passa a ser um juiz. Ele foi advogado e agora ele passa a ser um juiz. E ponto final. Não existe mais nada que impeça a atuação livre dele como julgador, né, dentro daqueles limites que estão estabelecidos pela lei, para quem é juiz, que tem que justificar suas decisões, tem que prestar contas daquilo que faz, prestar conta daquilo que pensa e assim por diante para a sociedade. Agora, você sabe, fazer uma crítica a essa concepção de mundo desses constitucionalistas que ainda hoje estão por aí. E essa crítica que eu faço com muito carinho, claro, porque sou amigo de muitos desses constitucionalistas, não é? Eu trabalho muito com o direito constitucional. Mas a crítica que eu vou fazer é a seguinte: o Brasil saiu da ditadura civil-militar
e jamais fez uma revisão do seu direito, não é? E da tradição do seu direito. Ele jamais fez essa revisão. Então, muitos daqueles que eram juristas na época do regime militar e que chegaram até a apoiar o regime militar, permaneceram trabalhando no campo do direito. O Supremo Tribunal Federal, ele foi o mesmo, saiu do regime militar depois de sofrer inúmeros cortes por cassações arbitrárias, depois de sofrer inúmeras pressões e sofreu inúmeros constrangimentos e permaneceu o mesmo. Então, o que acontece hoje é que nós somos herdeiros de um direito constitucional ultrapassado e muito vinculado a doutrinas, a ideias, a determinadas teorias que estão ligadas a um direito autoritário. Esse direito constitucional não está adaptado a um Estado democrático de direito. E, lamentavelmente, muitos daqueles que ainda estão hoje exercendo a função de juízes e juízas, também nas cortes superiores, são alunos, são discípulos, são herdeiros desse direito autoritário. Jamais fizeram essa revisão, não é? Num momento mais assim longo da gente uma conversa, eu até cito nomes, porque não há nenhum constrangimento de fazer isso, porque isso é uma crítica, que não é uma crítica pessoal, é uma crítica teórica, uma crítica de atuação. Então, muitos desses que estão, inclusive, lá no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, nas cortes superiores no Brasil inteiro, são herdeiros desse direito autoritário, não estão acostumados a pensar de forma democrática, não estão acostumados a pensar de forma republicana, como exige um Estado democrático de direito. Então, por isso que ontem eu até falei e insisti muito, a gente precisa de uma renovação das cortes superiores, do direito constitucional brasileiro. Chega desses antigos manuais e desses manuais novos que são repetições desses antigos manuais que só falam sobre um direito autoritário. As pessoas não sabem exatamente que estão diante de uma realidade diferente e que tem que prestar contas para um povo diferente. O nosso povo se enriqueceu muito do ponto de vista de participação e resistência, de diversidade, todos os aspectos, depois da Constituição de 88, e sobretudo no século XXI. Então, hoje, aquilo que a sociedade exige, aquilo que é o direito constitucional que vem da sociedade, é muito diferente disso que está na cabeça dessas pessoas que continuam a dar decisões ou deixar de dar decisões, o que é mais grave, porque essa é a grande tradição do Supremo Tribunal Federal, a tradição de se omitir, né? Então, deixar das decisões voltados para um passado que não existe mais e que só está nos atrapalhando. Vou frisar essa questão que o senhor citou, doutora Tia, em torno da relação Lula-Zanin, porque é importante, né? Muita gente, ele participou do churrasco, ou foi, próximo, né, foi padrinho de casamento. Então, havia, né, claro, relação profissional, em muitos casos, você acaba convivendo com a pessoa. O próprio Estadão hoje, em editorial, aliás, um editorial duríssimo, duríssimo. Ali, deixa eu tirar aqui o logo da TVD, eles dizem, né? Senado tem o dever de rejeitar Zanin. Ele cobra o Senado pela rejeição, e aqui no texto diz, né, que fere a indicação sem notável saber jurídico, entendendo que o Zanin não tem um notável saber jurídico, aí depois entra nessa questão dele ter sido advogado do Lula. Na sabatina é o Senado que será avaliado pelo país, diz o Estadão. Aí eu fico pensando, né, o Zanin não tem notório saber jurídico? Para mim é evidente que tem. Quem não tem é o Estadão, que já fez matéria dizendo que Lula seria julgado na terceira instância. Então, o Estadão que não tem notório saber jurídico. Mas essa questão da impessoalidade, de fato, está suscitando uma série de debates. E é só para frisar, né? Na perspectiva jurídica, o Zanin ter participado de churrasco, etc., não configura uma amizade, no entendimento jurídico, é relação profissional advogado-cliente, né? Só para frisar essa questão. Exatamente, não tem. Isso aí não é relação pessoal, não é? Seria, então, você procura um psicólogo, um psicanalista, um médico, um assistente social, um engenheiro, um arquiteto, um advogado, e tudo isso. Então, aí todas as pessoas tornam as suas relações pessoais? Não, não é? Isso não tem nada a ver com relação pessoal, isso é uma relação profissional. E segundo aspecto, essa questão do notório saber jurídico, o Zanin, o Cristiano Zanin, o futuro ministro, né, o futuro juiz Zanin,
ele não é apenas, ele é um advogado muito competente, não é? Isso é reconhecido pela sociedade e isso significa notório saber jurídico, não é? Quando você observa que há um nível diferenciado no exercício da advocacia e isso é notório saber jurídico. E segundo, ele também é um estudioso, ele também deu aulas, ele escreveu, inclusive, um livro sobre o lawfare, que é um livro importante para, sobretudo, o direito penal, o direito processual penal no Brasil, uma crítica à utilização do direito como um instrumento de guerra política no pior sentido da palavra. Um livro muito interessante, que já foi, inclusive, traduzido para o inglês. Eu, inclusive, recebi como presente do Cristiano Zanin esse livro em inglês. E já adianto aqui que o nome dele eu já submeti, inclusive, aos demais acadêmicos da Academia Paulista de Direito, e ele vai se tornar um dos acadêmicos da Academia Paulista de Direito. E por que ele vai se tornar um dos acadêmicos da Academia Paulista de Direito? Porque ele é um nome importante do direito de São Paulo e um nome importante do direito brasileiro. Então, essa afirmação de que não tem notório saber jurídico é uma acusação muito assim superficial de quem realmente não entende do que é o direito, do que precisa ser o direito, né? Para aquilo que o direito está se encaminhando. Então a gente pode discutir, quer dizer, do ponto de vista subjetivo, você pode dizer a mesma coisa de qualquer outro dos ministros ou das ministras do Supremo, né? Mas isso é um ponto de vista subjetivo e é uma acusação assim um pouco infantil, né? Quando duas pessoas estão discutindo e dizer assim, você não entende disso. Não é isso, não, parece uma brincadeira infantil, né? Você não sabe nada disso aí. Eu é que sei. Isso é infantil. Do ponto de vista da sociedade, uma sociedade democrática, a gente tem que ser maduro, tem que ser sério e entender que, apesar de haver opiniões diferentes, apesar de haver formações jurídicas diferentes, a pessoa tem ou não formação jurídica, não é? É diferente. O jornal Estadão, outra pessoa que tenha feito essa outra crítica, talvez estivesse sonhando com outro nome, não é? Eu preferia que fosse fulano, fulana, eu preferia que fosse assim e não assado. Mas isso é diferente, isso é um debate, né? Eu mesmo digo, sempre falo, né, Rafa e Bruno, a gente precisa reconfigurar esse modo da gente escolher os ministros, né? A gente precisa reconfigurar as próprias carreiras jurídicas e, sobretudo, essa carreira que é a carreira da magistratura. A gente precisa mudar toda a nossa justiça. Isso precisa ter coragem para fazer. E a gente não pode ficar assim, apegado a essas coisas ultrapassadas, esse conservadorismo, que, no fundo, leva a esses equívocos, né? Como é que você poderia dizer, por exemplo, lá na época da nomeação de determinados ministros que as pessoas tanto admiram, não é? Se essas pessoas tinham realmente notável saber jurídico, e se elas também não tinham liames de pessoalidade. Por exemplo, eu ouço muito falar, por exemplo, o ministro tal era um grande ministro, mas ele foi um servidor da ditadura militar, ele foi procurador-geral da República na época da ditadura militar, e depois foi nomeado ao Supremo dentro da ditadura militar. Então, quais são esses critérios que as pessoas usam para falar naquela época era melhor, hoje é ruim? Não é? Esses critérios estão muito assim, vagos e inconsistentes. A gente pode conversar mais um dia, eu acho que a gente citando nomes e aprofundando um pouco, a gente vai mostrar claramente como é que isso tudo se dá e como é que isso pode se transformar para o bem. Quer dizer, para o bem significa para se ligar mais à ideia da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Excelente, doutor. Manda, Bruno. Bom dia, doutora Thier, né? Primeiro, que semaninha, né? Eu queria começar a ter duas perguntas para você, né? Eu queria perguntar, por exemplo, se tem chance, ou você acredita, que o Silvinei deveria ter saído preso ontem da CPMI. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal? Isso. Então, veja, eu vejo é uma das, digamos assim, uma das presenças que incomodam muito, não é? Porque aquilo que foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, não apenas no dia do segundo turno, não é?
criando aquele caos no trânsito, parando o ônibus para fazer averiguações inconcebíveis, não é? Porque isso não se concebe tentar evitar que algumas pessoas votem no ex-presidente, no atual presidente Lula, para dar ganhos ao outro candidato que tinha um projeto anticonstitucional, antilegal, um projeto criminoso para o Brasil, né? E inclusive, realizou muitas coisas nesse sentido. Então, é inconcebível, é uma presença extremamente incômoda na democracia brasileira. E não foi só isso. Houve também uma omissão, se é que não houve uma atuação clara e evidente, não é, da Polícia Rodoviária Federal nos casos da interrupção das estradas, né, também criminosas, durante o período que se sucedeu ao primeiro turno, né, e ao segundo turno. Quer dizer, tentando criar uma situação de caos. E hoje nós sabemos, pelo que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o que foi encontrado no celular do ajudante de ordem, Cid, sei lá como é que é o sobrenome dele, nós sabemos que isso tudo está voltado para a realização de um golpe militar, quer dizer, voltar o Brasil à ditadura. E é claro, como ele é acusado, ele tentou usar e abusar do direito de não dizer a verdade, né? Inclusive mentir, tentou manipular as informações, porque isso se tornou, na boca dessas pessoas que fazem parte desse grupo de extrema-direita que assaltou o Brasil, se tornou natural. As pessoas faltarem com a verdade, mentirem para a população, para tentar criar um ambiente de insegurança, tentar criar um ambiente de dúvida, não é? Chegar ao limite, por exemplo, dizer que a Terra é plana, não é isso mesmo? Dizer que vacina faz mal, que vacina transforma a pessoa em jacaré, não é? Isso tudo eles fizeram e continuam fazendo. Agora, esses atos de omissão e ação, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, polícias militares, no caso dos acampamentos também ilegais, criminosos, em torno dos quartéis. Esses atos de omissão e ação nas invasões criminosas de 8 de janeiro, tudo isso tem de levar as pessoas a um processo criminal, esses mandantes e esses participantes que estavam dentro do governo, não é? Estavam dentro do governo, tem que levar essas pessoas a um processo e a condenação. Não é? Eu nunca falo assim prisão, porque eu acho isso uma coisa... A ideia de prisão, para mim, é uma ideia totalmente irracional. Mas precisa haver uma sanção, precisa haver uma punição. E uma punição séria. Se o direito penal fala em prisão, então eles têm que ser condenados à prisão. Se eles mentem da forma como mentem, isso também tem consequências dentro do processo. A pessoa não pode ir a uma audiência oficial e mentir, né? Então, eu acho que a postura que ele teve ali diante da comissão parlamentar foi uma postura que poderia levar, inclusive, a um decreto de prisão. Mas, é claro, a gente tem que entender que esse processo na comissão parlamentar de inquérito ainda está no início, e só aos pouquinhos é que ele vai, de fato, levar a uma maior segurança, porque ali há um conflito interno entre posições partidárias, né? Os nossos senadores e deputados, lamentavelmente, eles ainda não também se adaptaram àquilo que a Constituição exige, né? Porque quando você vota leis e faz debates dentro do Congresso, no Senado ou na Câmara, você é, obviamente, ligado às suas concepções partidárias, às suas concepções ideológicas. Mas tem determinadas funções que não podem estar ligadas a concepções partidárias ideológicas. Então, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão em que precisa haver uma certa isenção, não é? Uma luta para criar uma certa isenção, porque o que você está buscando é elementos para fazer justiça, não é para votar uma lei a favor disso ou daquilo. Não é? Então, você está procurando a justiça. Não é? Mais do que a verdade, você está procurando a justiça. A mesma coisa, por exemplo, quando se faz arguição no Supremo Tribunal Federal de
pessoas que vão para o Banco Central, de pessoas que vão ser ministros, e assim por diante. Quer dizer, então, tem que fazer uma distinção e os nossos parlamentares precisam aprender a fazer essa distinção, não é? Para o bem da própria democracia brasileira. A gente tem muitas coisas ainda para construir juntos, e tem mudanças que têm que ser feitas, sabe? A gente precisa preparar as pessoas para uma verdadeira democracia. E, lamentavelmente, a gente deixou isso de lado quando a gente resolveu guardar a herança do regime autoritário, do regime ditatorial. A gente precisa fazer uma revisão, virar essa página o quanto antes. Eu tenho uma saideira para você, James. Você está mudo, Rafa? Você está mudo. Enquanto isso, eu vou fazer a saideira. Como que você viu ontem, né, que o Zanin concluiu a articulação dele no Senado, né, sem o Moro? Tá certo, né? Você tem que fazer as suas... Você recebe a indicação e, claro, você tem que ir lá e se apresentar para os senadores, levar o seu currículo e responder a perguntas que lhe forem feitas, né? E dizer quem você é. Isso é importante. Agora, no caso específico de um senador como o senador Moro, que claramente já fez críticas, inclusive, infundadas. Isso que eu respondi aqui são muitas das críticas que ele fez lá, né? Sem conhecimento jurídico, sem conhecimento efetivo do que estava dizendo. Então, não adiantaria esse encontro, seria um encontro inconveniente, né? Eles vão se encontrar, sim, oficialmente, ali na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na arguição, e depois no plenário, quando vai haver a votação. Então, não adiantaria nada essa conversa, essa apresentação. Eles já se conhecem, não é isso mesmo? E se conhecem numa situação que é uma situação processual, né? Então, e uma situação em que, lamentavelmente, nós vimos que houve um julgamento suspeito, um julgamento de um juízo incompetente, ou seja, o envolvimento deles nesse processo evitaria, determinou evitar esse encontro pessoal. Mas eles vão se encontrar e aí hoje o senador Moro vai fazer as perguntas que quiser, não é? E vai fazer a sua votação. Eu achei que ele foi bastante correto, o Cristiano Zanin, não ir ao encontro, porque aí seria apenas uma situação de absoluta inconveniência, uma situação constrangedora que não ia levar a nada. É verdade. Bom, doutora Tia, acho que eu consegui captar o final da pergunta. Todo com o áudio agora, né? Tudo certo. Enfim. Eu vou introduzir aqui o nosso professor James Onig, que tem alguma questão para apresentar para o senhor. Eu caí, de fato, acabei meio perdido, mas bom dia, James. Bom dia. Certo por aí? Bom dia. Eu recebi... Doutora Tia, bom dia mais uma vez. Eu vou trazer uma questão para o doutor Tia, mas eu sei que ele vai responder isso num outro dia. Quando você fala, doutora Tia, dessa ideia de mudanças estruturais, o Atier está falando de reforma do Estado, é isso? É basicamente isso? Só para a gente entender, que eu achei muito interessante a sua ideia. Isso. James, eu estou falando, sim, de reforma do Estado, mas, sobretudo, a reforma daquilo que é, dentro do Estado, a concepção que a gente tem do Poder Judiciário. E, sobretudo, das mentalidades, né, que foram trazidas para as pessoas que hoje estão participando do judiciário, assim, de uma forma ampla, as outras profissões, as outras carreiras jurídicas de Estado, que também estão ali presentes, né, procuradorias, promotorias, defensorias, etc., a própria polícia, né, na sua parte investigativa, isso tudo precisa mudar. A gente precisa fazer com que o princípio fundante dessa ordem, digamos assim, estatal judiciária, né, ele seja o princípio do Estado democrático de direito. Isso significa também que muitas das questões importantes relativas à solução de conflitos no Brasil
precisam de mais participação da sociedade. A gente precisa criar esses mecanismos. Isso está na Constituição, mas ninguém fala disso e ninguém inclui isso no interior do Estado brasileiro. Precisa ter mais participação. Tem mecanismos importantes de legitimidade que faltam no Poder Judiciário brasileiro, né? Eu vou lembrar só uma parte fundamental da Constituição. A Constituição diz assim: o poder pertence ao povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Veja só, a eleição é um aspecto importante da legitimação. Ou diretamente. E onde é que está esse diretamente? E onde está essa questão da legitimação no interior das profissões do direito, que lidam com aquilo que é mais importante para a sociedade, que são as leis, que pertencem a todo mundo. As leis, o direito, a justiça, não são coisas de especialistas. Não é? É claro, dediquei a minha vida inteira, minha curta vida inteira, vamos deixar bem claro isso, a essa disciplina, ao direito, não é? A justiça. Então, portanto, eu posso opinar sobre isso, posso opinar sobre aquilo, mas essas opiniões que eu dou, como alguém que se dedicou a essa matéria, que tem experiência nessa matéria, elas se fazem num debate em que a sociedade tem que participar. Não existem leigos na órbita do direito, não é? Isso que é importante. A gente não pode pensar o direito como se fosse uma religião. Está errado. Então, todo mundo tem que efetivamente participar. Profissionais de outras áreas têm que participar. O povo, em geral, tem que participar. Esses mecanismos existem em outros países, é importante, que são democráticos, e a gente precisa fazer o Brasil, fazer isso tudo frutificar. O Brasil tem ideias interessantes, tem culturas interessantes, que vêm das periferias, que vêm dos povos indígenas, que vêm da tradição africana. Hoje, na África, tem movimentos interessantíssimos na órbita do direito constitucional que tem tudo a ver com as práticas dos povos africanos, afrodescendentes que estão aqui no Brasil. Isso tudo precisa ser incluído no nosso direito, na nossa justiça. Isso tudo precisa determinar uma mudança séria. A gente está muito apegado ainda a uma tradição europeia que aqui no Brasil, não é que essa tradição seja ruim, não é ruim, porque lá naqueles países ela pode ser adequada. Mas aqui no Brasil, sabe para que ela serviu, James? Ela serviu para excluir o direito para uns e para os outros absolutamente nada. Isso daí nós precisamos discutir seriamente e vamos levar essa mudança, quer dizer, essa ideia de mudança para que todo mundo possa debater isso democraticamente. Isso é muito importante. Mais ou menos isso, mas tem muitas outras coisas que a gente tem que conversar mais. Sim. Esse foro aqui da democracia é maravilhoso, né? Muito legal. Então, tá, é isso. Mas agora eu quero... É um assunto que se fala muito, né, de participação. O pessoal está até perguntando como participar. Aí tem participação na internet, tem história de conselhos. Você pode comentar essa questão assim em instantes. Mas você tem um material que apresentar antes, James? Eu recebi do colega Tiago Aca, professor de Direito da GV, doutora Thier, um material muito interessante que vai acontecer amanhã, sexta-feira. O Conselho Nacional de Justiça vai promover a Semana Sustentável, Judiciário Sustentável. E palestras muito interessantes, gente, que incluem até a questão da Amazônia Legal, da sustentabilidade jurídica da Amazônia Legal. E o professor Tiago Aca é um amigo de longa data e seria muito legal se vocês, quem tem interesse nesses temas e que trabalham em torno dessa questão da sustentabilidade, o foco vai ser principalmente a questão brasileira e a questão da Amazônia. Então, acho que é muito importante, aproveitando a presença da doutora Thier, que é um grande membro dessa área jurídica, e chamar vocês para esse tipo de atividade. Eu não sou dessa área, mas eu vou acompanhar o Tiago amanhã na palestra, vai ser pela internet, todo mundo pode participar também. Excelente convite, excelente evento. Legal. E essa questão ambiental também é fundamental, né? A sustentabilidade e a questão ambiental, o direito internacional ambiental, tudo isso muda a configuração do direito. E a gente não vê isso refletido nas nossas instituições. Precisa refletir também. Esse é um outro aspecto importante, tá bom? Legal. Muito bom. Doutora Thier, pensando
Questões estruturais, né? Doutora Tia, pensando em questões estruturais sempre. Excelente, obrigado pelas colocações também sobre essa indicação do Zanin. Vão ser mais importantes ainda durante a sabatina. Bom dia, doutora Tia. Vou acompanhar. Bom dia, Tia. Beijão. Um abraço muito afetuoso para vocês. Tchau. Valeu. Até mais. Bom dia. Bom dia. Vou colocar o link aqui que o James enviou. Aliás, agradeço o envio, James. E, bom, entrando nos nossos assuntos internacionais, essa história já tinha. Rafa, temos que pedir apoio que estamos precisando, né? Verdade. Eu tenho um recado, exatamente. Eu tenho um recado. Gente.